Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje são As Viagens, de Olavo Bilac. O primeiro príncipe dos poetas brasileiros, ele, o poeta cívico, o mais antológico dos nossos poetas. É, um conjunto aí de poemas do Olavo Bilac. E eu vou deixar uma dica que toda vez que você ouvir esse som, quer dizer que começou outro poema. Não sei se você percebeu que tem um sonzinho de sininho. Muito legal. Então, cada vez que você ouvir, quer dizer que tá começando, que é um título, né? Que tá começando outro país ali, no caso da poesia dele. Perfeito. Boa leitura. As Viagens, de Olavo Bilac. Primeira migração. Sinto, às vezes, ferir-me a retina ofuscada, um sonho. A natureza abre as perpétuas fontes. E, ao dano criador que invade os horizontes, vejo a terra sorrir à primeira alvorada. Nos mares e nos céus, nas rechãs e nos montes, a vida canta, chora, arde, delira, larada. E arfa a terra num parto horrendo, carregada de monstros, de mamutes e de rinocerontes. Rude, uma geração de gigantes acorda para a conquista. Ao uivar, do refúgio das furnas a migração primeira, em Torvelins, transborda. E ouço, longe, rodar nas primitivas eras, como uma tempestade entre as sombras noturnas, o estrupido brutal dessa invasão de feras. Os fenícios. Ávida gente, ousada e moça, ávida gente, desse estéril torno, desse areal maninho, entre o Líbano e o mar da Síria, que caminho busca, turvo de febre, o vosso olhar ardente? Tiro do vivo azul do pélago marinho, branca nadando em luz, surge resplandecente. Na água, aberta em clarões, chocam-se de repente os remos. Rangem no ar os velames de linho. Iram, com o cetro negro em que ardem pedrarias, conta as barcas de cedro, atupidas de fardos de ouro, púrpura, ônix, sedas e especiarias. Sus, ao largo, Malcarte abençoe a partida dos que vão de Sidom, de Gebel e de Antardos, dilatar o comércio e propagar a vida. Israel. Caminhar, caminhar, o deserto primeiro, o mar depois. Areia e fogo, foragida, tua raça corre os desastres da vida. Insultada na pátria e odiada no estrangeiro. Onde o leite, onde o mel da terra prometida, a guerra, a ira de Deus, o êxodo, o cativeiro. E, molhada de pranto a oscilar de um salgueiro, a tua harpa, Israel, a tua harpa esquecida. Sem templo, sem altar, vagas perpetuamente, e em torno de Sião, do Líbano ao Mar Morto, fuge, de monte em monte, o escárnio do crescente. E, impassível, Jeová te vê, do céu profundo, náufrago amaldiçoado a errar de porto em porto, entre as imprecações e os ultrajes do mundo. Alexandre. Quem te cantará um dia a ambição desmarcada, filho da Heráclea estirpe? E o clamor infinito com que o povo da Emátia acorreu ao teu grito, voando como um tufão sobre a terra abrasada. Do Adriático mar ao Indus e do Egito ao Cáucaso,
O fulgor do aceiro dessa espada prosternava a tremer sobre a lama da estrada ídolos de ouro e bronze e esfinges de granito. Mar que regoga e estronda, espedaçando diques, aos confins da Ásia rica as falanges corriam, encrespadas de fúria e eriçadas de piques. E do sangue, do pó, dos destroços da guerra, aos teus pés palpitando, as cidades nasciam, e a alma grega contigo avassalava a terra. César. Na ilha de Saíne, o mar brame na costa bruta, gemem os bardos. Triste, o olhar por céus em fora, um druidis alonga, e os astros mira e chora, de pé, no limiar de tenebrosa gruta. Abandonou-te o Deus que a tua raça adora, pobre filha do Teut. César, aí vem, escuta os passos das legiões. Ouve o fragor da luta e o alto e crebo clangor da bucina sonora. Dos Alpes, sacudindo as asas de ouro ao vento, as grandes águias sobre os domínios gauleses descem, escurecendo o azul do firmamento. E já do interno mar ao mar armoricano, retumba o entrecoxar dos rútilos paveses, que carregam a glória ao imperador romano. Os bárbaros. Ventre nu, seios nus, toda nua, cantando do esmorecer da tarde ao ressurgir do dia. Roma lasciva e louca, ao rebramar da orgia, sonhava, de triclínio em triclínio rolando. Mas lá da longe Sítia e da Germânia fria, esfaimado, rangendo os dentes como um bando de lobos, o sabor da presa antegozando, o tropel rugidor dos bárbaros descia. Ei-los, a erva aos seus pés mirra, de sangue cheios turvam-se os rios, louca a floresta farfalha, e ei-los, torvos, brutais, cabeludos e feios. Donar, pai da tormenta, à frente deles corre, e a ígnea barba dos deus, que o incêndio ateia e espalha, ilumina a agonia esse império que morre. As cruzadas, diante de um retrato antigo. Fuge-te o morrião sobre o cabelo louro, e avultas na moldura, alto, esbelto e membrudo, guerreiro que por Deus abandonaste tudo, desbaratando o turco, o sarraceno e o mouro. Brilha-te a lança à mão presa ao guante de couro, nos peitorais de ferro arfa-te o peito ossudo, e alça-se-te o brasão sobre a chapa do escudo. Nobre, em campo de blau, 7 besantes de ouro. Dix levou, e barão entre os barões primeiros, foste através da Europa ao sepulcro ameaçado, diante de um turbilhão de pajens e escudeiros. E era-te o gládio ao punho um relâmpago ardente, e o teu pendão de guerra ondeou, glorioso, ao lado do pendão do Balduíno, imperador do Oriente. As Índias. Se a atração da aventura os sonhos te arrebata, conquistador, ao largo, a tua alma sedenta quer a glória, a conquista, o perigo, a tormenta? Ao largo, saciarás a ambição que te mata. Bela verás surgir da água azul que a retrata, Catai, a cujos pés o mar em flor rebenta, e Cipango verás fabulosa e opulenta, apunhalando o céu com as torres de ouro e prata. Pisarás com desprezo as pérolas mais belas, de mirra, de marfim, de incenso carregadas, se arrastarão arfando as tuas caravelas. E, a aclamar-te, Senhor das terras e dos mares, os régulos e os reis das ilhas conquistadas se humilharão,
beijando o solo que pisares. O Brasil. Para, uma terra nova ao teu olhar fulgura. Detente. Aqui, de encontro a verdejantes plagas, em carícia se muda a inclemência das vagas. Este é o reino da luz, do amor e da fartura. Treme-te a voz aleita as blasfêmias e as pragas. Ó nauta, olha-a de pé, virgem morena e pura, que aos teus beijos entrega em plena formosura os dois seios que ardendo em desejos afagas. Beija. O sol tropical deu-lhe a pele doirada, o barulho do ninho, o perfume da rosa, a frescura do rio, o esplendor da alvorada. Beijai-a. É a mais bela flor da natureza inteira. E farta-te de amor nessa carne cheirosa, o desvirginador da terra brasileira. O voador. Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, inventor do aeróstato, morreu miseravelmente num convento em Toledo, sem ter quem lhe nivelasse a agonia. Em Toledo, lá fora a vida tumultua e canta, a multidão em festa se atropela e o pobre, que o suor da agonia enregela, cuida o seu nome ouvir na aclamação da rua. Agoniza o voador. Piedosamente a lua vem velar-lhe a agonia através da janela. A febre, o sonho, a glória enchem a escura cela, e entre as névoas da morte uma visão flutua. Voar, varrer o céu com as asas poderosas sobre as nuvens, correr o mar das nebulosas, os continentes de ouro e fogo da amplidão. E o pranto do luar cai sobre o catre imundo, e em farrapos sozinho arqueja moribundo, Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. O polo. Para, conquistador e timorato e forte, para que buscas mais que te enobreça e eleve? E tão alegre o sol, a existência é tão breve, e é tão fria essa tumba entre os gelos do norte. Dorme o céu. Numa ronda esquálida de leve erram fantasmas, reina em silêncio de morte. Focas de vulto informe, ursos de estranho porte morosamente vão de rastros sobre a neve. Em vão. E o gelo cresce e espedaça o navio. E ele, subjugador do perigo e do medo, sem um gemido cai, morto de fome e frio. E o mistério se fecha aos seus olhos serenos. Que importa? Outros virão devassar-lhe o segredo. Um cadáver de mais, um sonhador de menos. A morte. Oh, a jornada negra, a alma se despedaça, tremem as mãos. O olhar molhado e ansioso espia e vê fugir a ribanceira fria, por onde a procissão dos dias mortos passa. No céu gelado expira o derradeiro dia, na última região que o teu olhar devassa, e só, trevoso e largo, o mar estardalhaça no indizível horror de uma noite vazia. Pobre, por que a sofrer a leste e a oeste, ao norte e ao sul, desperdiçaste a força da tua alma? Tinhas tão perto o bem, tendo tão perto a morte. Paz a tua ambição, paz a tua loucura. A conquista melhor é a conquista da calma. Conquistaste o país do sono e da ventura. A missão de Puma, do Evangelho de Buda. Ora, Buda, que em prol da nova fé levanta na Índia antiga o clamor de uma cruzada santa contra a religião dos Brahmanes.
medita. Imensa em torno ao sábio a multidão se agita, e há nessa multidão que enche a planície vasta homens de toda espécie, árias de toda a casta. Todos os que a princípio enchia Brahma o espaço, da cabeça, do pé, da coxa ou do antebraço do Deus vieram à luz para povoar a terra. Chátrias, de braço forte armado para a guerra. Sáquias, filhos dos reis, leprosos perseguidos como cães de lar em lar corridos. Os que vivem no mal e os que amam a virtude, os ricos de beleza e os pobres de saúde, mulheres fortes, mães ou prostitutas, cheio de tentações o olhar, ou de alvo leite o seio, guardadores de bois, robustos lavradores, a cujo arado a terra abrem frutos e flores, crianças e anciãos, sacerdotes de Brahma, párias, sudras servis rastejando na lama. Todos acham amor dentro da alma de Buda, e tudo nesse amor se eterniza e transmuda, porque o sábio, envolvendo a tudo em seu caminho na mesma caridade e no mesmo carinho, sem distinção promete a toda a raça humana a bem-aventurança eterna do Nirvana. Ora, Buda medita. À maneira do orvalho que, na calma da noite, anda de galho em galho, dando vida e umidade às árvores crestadas, aos corações sem fé e às almas desgraçadas, concede o novo credo à esperança do sono. Mas as almas que estão no horrível abandono dos desertos, de par com os animais ferozes, longe de humano olhar, longe de humanas vozes, a rolar de pecado em pecado? Ergue-se, Buda. Puma, o discípulo amado, chega. Puma é mister que a palavra divina da água do mar de Oman, a água do mar da China, longe do Indus natal e das margens do Ganges, semeies através de dardos e de alfanges e de torturas. Puma ouve sorrindo e cala. No silêncio em que está, um sonho doce o embala. No profundo clarão do seu olhar profundo brilham a ânsia da morte e o desprezo do mundo. O corpo que o rigor das privações consome, esquelético nu comido pela fome, treme quase a cair, como um bambu com o vento, e erra-lhe a flor da boca à luz do firmamento, presa a um sorriso de anjo. E ajoelha junto ao santo. Beija-lhe o pó dos pés, beija-lhe o pó do manto. Filho amado, diz Buda, essas bárbaras gentes são grosseiras e vis, são rudes e inclementes. Se os homens que, em geral, são maus os homens todos, te insultarem a crença e a cobrirem de apodos, que dirás? Que farás contra essa gente inculta? Mestre, direi que é boa a gente que me insulta, pois, podendo ferir-me, apenas me injuria. Filho amado, e se a injúria abandonando um dia um homem te espancar, vendo-te fraco e inerme, e sem piedade aos pés te pisar como a um verme? Mestre, direi que é bom o homem que me magoa, pois, podendo ferir-me, apenas me esbordoa. Filho amado, e se alguém, vendo-te agonizante, te furar com um punhal a carne palpitante? Mestre, direi que é bom quem minha carne fura, pois, podendo matar-me, apenas me tortura. Filho amado, e se enfim, sedentos de mais sangue, te arrancarem ao corpo enfraquecido e exangue, o último alento, o sopro último da existência, que dirás ao morrer contra tanta inclemência? Mestre, direi que é bom quem me livra da vida. Mestre, direi que adoro a mão boa e querida, que, com tão pouca dor, minha carne cansada, entrega ao sumo bem e assuma a paz do nada. Filho amado, diz Buda, a palavra divina, da água do mar de Oman à água do mar da China, longe dos hindus natal e dos vales do Ganges, vai levar, através de dardos e de alfanges. Puma,
Ao fim da renúncia e ao fim da caridade chegastes, estrangulando a tua humanidade. Tu sim, podes partir, apóstolo perfeito, que o nirvana já tens dentro do próprio peito, e és digno de ir pregar a toda a raça humana a bem-aventurança eterna do nirvana. Sagres. Acreditavam os antigos celtas, do Guadiana espalhados até a costa, que no templo circular de promontório sacro se reuniam à noite os deuses em misteriosas conversas com esse mar cheio de enganos e tentações. Oliveira Martins, História de Portugal. Em Sagres, ao tufão que se desencadeia, a água negra em caixões se precipita ao uivar, retorcem-se gemendo os zimbros sobre a areia, e impassível opondo ao mar o vulto enorme, sob as trevas do céu pelas trevas do mar, berço de um mundo novo, o promontório dorme. Só, na trágica noite no sítio medonho, inquieto como o mar sentindo o coração, mais largo do que o mar sentindo o próprio sonho, só, aferrando os pés sobre um penhasco a pique, sorvendo a ventania e espiando a escuridão, queda, como um fantasma, o infante Dom Henrique. Casto, fugindo o amor, atravessa a existência imune de paixões, sem um grito sequer, na carne adormecida em plena adolescência, e nunca aproximou da face envelhecida o nectário da flor, a boca da mulher, nada do que perfuma o deserto da vida. Forte em Celta, ao clamor dos pífanos de guerra, entre as mesnadas, quando a matança sem dó dizimava Moirama e estremecida a terra, viram-no levantar, imortal e brilhante, entre os raios do sol, entre as nuvens do pó, a alma de Portugal, no aceiro do montante. Em Tanger, na jornada atroz do desbarato, duro, ensopando os pés em sangue português, empedrado na teima e no orgulho insensato, calmo na confusão do horrendo desenlace, vira partir o irmão para as prisões de Fez, sem um tremor na voz, sem um tremor na face. É que o sonho lhe traz dentro de um pensamento a alma toda cativa. A alma de um sonhador guarda em si mesma a terra, o mar, o firmamento e, cerrada de todo à inspiração de fora, vive como um vulcão cujo fogo interior a si mesmo imortal se nutre e se devora. Terras da fantasia, ilhas afortunadas, virgens, sob a meiguice e a limpidez do céu como ninfas, à flor das águas remansadas, pondo o rumo das naus contra a noite horrorosa, quem sondar esse abismo e romper esse véu, ó sonho de Platão, Atlântida formosa! Mar tenebroso, a que recebes porventura a síncope da vida, a agonia da luz? Começa o caos aqui, na orla da praia escura? E a mortalha do mundo a bruma que tiveste? Mas não, por trás da bruma, erguendo ao sol a cruz, vós sorrisdes ao sol, terras cristãs do preste. Promontório sagrado, aos teus pés amoroso chora o monstro, aos teus pés todo o grande poder, toda a força se esvai do oceano tenebroso. Que ansiedade lhe agita os flancos? Que segredo, que palavras confia essa boca a gemer entre beijos de espuma? A algidez do rochedo? Que montanhas mordeu no seu furor sagrado? Que rios através de selvas e areais vieram nele encontrar um túmulo ignorado? De onde vem ele? Ao sol de que remonta plagas borbulhou e dormiu? Que cidades reais embalou no regaço azul de tuas vagas? Se tudo é morte e além, em que deserto horrendo, em que ninho de treva os astros vão dormir? Em que solidão o sol sepulta-se morrendo? Se tudo é morte além, por que, a sofrer sem calma,
Erguendo os braços no ar, havemos de sentir estas aspirações como asas dentro da alma? E, torturado e só, sob o penhasco a pique, com os olhos febris furando a escuridão, queda como um fantasma o infante Dom Henrique. Entre os zimbros e a névoa, entre o vento e a salsugem, a voz incompreendida, a voz da tentação canta ao surdo bater dos macaréus que rugem. Ao largo, ousado, o segredo espera com ansiedade alguém privado de medo e provido de vontade. Verás destes mares largos dissipar-se a cerração. Aguça os teus olhos argos, tomará corpo a visão. Sonha, afastado da guerra, de tudo. Em tua fraqueza, tu, nessa ponta da terra, dominas a natureza. Na escuridão que te cinge, Édipo, com altivez, no olhar na líquida esfinge, o olhar mergulhas e lês. Tu que, casto entre os teus sábios, murchando a flor dos teus dias, sobre mapas e astrolábios, escaneces e porfias. Tu buscando o oceano infindo, tu apartando dos teus, para dos homens fugindo ficar mais perto de Deus. Tu, no agro templo de Sagres, ninho das naves esbeltas, reproduzes os milagres da idade escura dos celtas. Vê como a noite está cheia de vagas sombras. Aqui deuses pisaram a areia, hoje pisada por ti. E como eles poderoso, tu mortal, tu pequenino, vences o mar tenebroso, ficas senhor do destino. Já enfunadas as velas como asas a palpitar, espalham-se as caravelas, aves tontas pelo mar. Nessas tábuas oscilantes, sob essas asas abertas, a alma dos teus navegantes povoa as águas desertas. Já do fundo mar vário surgem as ilhas, assim como as contas de um rosário, soltas nas águas sem fim. Já, como cestas de flores que o mar de leve balança, abrem-se ao sol os Açores, verdes, da cor da esperança. Vencida a ponta encantada do bojador, teus heróis pisam a África, abrasada pela inclemência dos sóis. Não basta, avante! Tu morto em breve, tu recolhido em calma ao último porto, porto da paz e do ouvido. Não verás, com olhar em chama, abrir-se no oceano azul o voo das naus do Gama, de rostros feitos ao sul. Que importa? Vivo e ofegando no ofego das velas soltas, teu sonho estará cantando a flor das águas revoltas. Vencido, o peito arquejante, levantado em furacões, cheia a boca e regolgante de escuma e de imprecações. Rasgando em fúria as unhadas o peito, e contra os escolhos golfando em flamas iradas os relâmpagos dos olhos. Louco, ululante e importante como um verme, Adamastor verá pela tua gente galgado o cabo do horror. Como o reflexo de um astro, cintila e a frota abençoa. No tope de cada mastro, o Santelmo de Lisboa. E Altajá, de Moçambique a Calicut a brilhar, olha, infante Dom Henrique, passou a esfera a armilar. Fartar, como um santuário zeloso de seu tesouro, que, ao toque de um temerário, largas abres as portas de ouro. Eis as terras feiticeiras abertas, da água através deslizam fustas ligeiras, corram ávidas galés. Aí vão, oprimindo o oceano, toda a prata que fascina, todo o marfim africano, todas as sedas da China. Fartar, do seio fecundo do Oriente abrasado em luz, derramem-se sobre o mundo as pedrarias de Ormuz. Sonha, afastado da guerra infante, em tua fraqueza, tu, dessa ponta de terra, dominas a natureza. Longa e cálida, assim, fala a voz da sereia, longe um roxo clarão rompe o noturno véu. Doce agora, ameigando os zimbros sobre a areia, passa o vento.
sorri palidamente o dia. E súbito, como um tabernáculo, o céu entre faixas de prata e púrpura irradia. Tênue, a princípio sobre as pérolas da espuma, dança torvelinhando a chuva de ouro. Além, invadida do fogo, arde e palpita a bruma, numa cintilação de nácar e ametistas, e o olhar do infante vê, na água que vai e vem, desenrolar-se, vivo o drama das conquistas. Todo o oceano referve, incendido em diamantes, desmanchado em rubis. Galeões descomunais, crespas selvas sem fim de mastros deslumbrantes, continentes de fogo, ilhas resplandecendo, costas de âmbar, parcéis de aljofres e corais, surgem, redemoinhando e desaparecendo. É o dia, a bruma foge, iluminam-se as grutas, dissipam-se as visões. O infante, a meditar, como um fantasma, segue entre as rochas abruptas e, impassível, opondo ao mar o vulto enorme, fim de um mundo sondando o deserto do mar, berço de um mundo novo, o promontório dorme. E essas foram as viagens de Olavo Bilac. Essa foi a viagem. Essas foram, né? Acho que é melhor falar. É porque são sonetos esses. São viagens esses mesmo, foram. né? Eu viajei bastante. É quase uma sessão de meditação. Nossa, vi muita beleza nessas poesias, assim, fiquei muito encantada. E acho que nesses tempos pandêmicos a gente promover viagens, assim, por meio da literatura, né? Esse áudio que a gente, né, mergulha, adorei, tem muito mar, né, em todas as poesias. E eu já vou explicar por quê. Já vou falar disso. Mas quero, antes de tudo, dizer que a gente trouxe, então, a obra completa, As Viagens, do Olavo Bilac, que foram poesias que ele publicou em 1902. Ele já era precedente às suas publicações, ele, desde 1884, se não me engano, foi em torno dessa data que ele começou a publicar, né, propriamente dito em jornais, e depois vieram os seus primeiro poesia infantil e outras obras, mas esse mar todo, eu enxerguei, Lucas, nessas poesias, um passeio pelo mundo. Sim, ali tem quantos continentes, então? Então, eu visualizei. Peraí, deixa eu tentar adivinhar. Tá. Eu acho que só não tem a América do Norte. Parece que o resto tem todos. O que eu não identifiquei foi a Oceania e a Antártida. Mas eu identifiquei a Ásia, a África, a América, que é representada pelo Brasil. Vamos dizer que o continente americano tem essa... Europa, né? Portugal. E a Europa. Então, entrou esses 4, na minha opinião. Assim. Portugal ele fala ali brevemente só, aquela última cidade, né? Ali... Sagres. Ele fala de Portugal ali e ele fala também no meio ali, ele fala do voador, também é um padre lá, se não me engano, e ele era português também. Então ele volta a Portugal em alguns momentos. Mas tem uns bastidores bem legais, porque assim, vamos pensar, né? Os continentes do mundo, então, trazendo o conceito, né? São grandes faixas de terra cercadas por... água, por mar. Então, por isso que a gente tem todas essas poesias, muita referência à água, né? Em Sagres, inclusive, ele é considerado o poeta dos nautas, porque nessa última poesia que fecha, né, esse conjunto que são as viagens, composto em grande maioria, assim, por soneto, mas a gente tem especialmente 2 que são bem mais extensos, né? O que é o meu predileto. Você tem um predileto? Eu gostei bastante, eu achei bem interessante o do Brasil, e ele fala muito dos celtas ali uma hora também, que eu gostei dessa parte. Além do início, né, eu achei que o início foi bem meditativo, não lembro agora o local que é o primeiro, mas eu achei bem meditativo. Depois ele começa
a também mostrar o lado ruim, né? Ele começa com a beleza e depois mostra o lado ruim das batalhas. Eu gostei muito que ele fala dos mamutes e rinocerontes, uma coisa assim. E eu interpretei como o ranço que tá na Terra, tipo, as pessoas, assim, não politicamente incorretas, digamos assim, né? Cheio de simbolismo. Cheio, bem... Apesar que o parnasianismo é precedente ao simbolismo, né? Ele vem depois do romantismo e antes do simbolismo, ali uma brechinha, tem o simbolismo e depois vem o modernismo, propriamente dito, que os neoparsianistas chegaram até próximo do modernismo. Ali, na segunda década do século XX, a gente tem o Vicente de Carvalho, que é considerado um poeta neoparsianista, então ele pegou a rabeira ali do movimento, digamos assim, né? Sim, por isso que é repleto de parece que tá ali, né, antecedendo ou fazendo referência, de certa forma. Mas eu gostei muito porque eu até fui pesquisar mais sobre os continentes, sabe? Me provocou, assim, essa... Aula de geografia. Isso! Essa coisa estupenda da geografia, assim, pra mim foi uma aula de geografia literária. Até fui pesquisar e lembrei lá, né, que inicialmente a gente tinha um bloco só, né, de terra, que era chamado de Pangeia. Lembra de algum filme que aborda isso, Lucas? Eu acho que tem um filme que tem esse nome, inclusive. Mas eu também tava tentando puxar na memória. Não tô me recordando. Mas não fui tão a fundo assim nas minhas pesquisas. Mas é bem legal porque a gente tinha esse bloco só, que daí se desmembrou e a gente formou, então, os 6 continentes que a gente tem no mundo hoje. Imagina se essa briga, todo mundo separado. Imagina se fosse todo junto. Não, eu acho que perderia um pouco o encanto do que é o mundo, né? Porque é tão legal atravessar o mar, né? Tem uma hora que ele fala do céu também, céu e mar. Fala muito dos barcos, né? Das embarcações. Faz muita referência a isso, que é muito interessante. Ele traz essa vida no mar, né? Essa vida de viajante no mar em si. Ele passa pouco tempo pela terra, assim, que eu percebi. É mais pelas costas ali e pelo mar. Sempre que ele tá em terra, é a terra, mas é próxima do mar. Bem legal, bem legal essa tua observação, é verdade. E foi realmente pra mim uma aula de geografia. Mas eu ia falar qual que eu mais gostei, que foi a missão de Purna. Fui pesquisar também sobre isso, que é aquele que fala do Buda, né? Então, o que foi? Ele traz a filosofia budista ali, né? Eu achei muito legal, que assim, é uma exortação do Buda ao monge missionário chamado Purna. Então, que ele estava passando pelas provações ali para ir pregar o Nirvana, né? Então, achei muito legal eu gostei também da sonorização que você fez nessa parte, assim, da poesia. Fiquei bem tocada. Eu vou fazer não sei o que eu tô falando direito, né? Mas sobre o budismo, eu acho que essa filosofia que ele fala com o mestre, né? Aquela parte daquela conversa com o mestre, que é de você sempre olhar plenamente para as coisas, né? Quem conhece mais da filosofia aí pode falar melhor do que eu. Mas fala disso de você ver esse lado positivo, né? De mesmo acontecendo coisas ruins, ele fala, mas mestre, com isso eu posso, né? O lado bom de eu ser humilhado dessa forma. Levei uma pedrada na cabeça, mas mestre, eu posso pegar esta pedra e construir a minha casa. Fazer uma analogia diferente, né? Mas essa é a ideia mesmo. Eu gostei bastante da forma como ele colocou. E o Olavo Bilac, ele foi considerado o maior representante do parnasianismo, muito embora ele fuja um pouquinho, né? Que os parnasianos ali no começo, até trouxe a lista aqui, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, aí vem o Olavo Bilac e em seguida vem a Francisca Júlia, que eu ainda quero trazer também poesias delas. Eu só ouvi nome de escola Olavo Bilac, desses outros não ouvi. Mas a Francisca Júlia tá ficando cada vez mais conhecida também. Deve ter escolas com o nome dela. Deve ter. Eu tenho me deparado com coisas sobre ela, assim, algumas pesquisas, até reportagem outro dia. Eu li uma que falava da Francisca Júlia, que foi também uma poeta parnasianista de destaque, mas... O parnasianismo, então, no começo começou, né? Muito interessante falar isso, né? Porque todo princípio começa. Brincando um pouco com O que é o parnasianismo? Explica. Parnasianismo, então, deriva da escola francesa, essa escola de Paris, Parnasse Contemporain. Então, a gente tem a Parnasse Contemporain, que estava publicando ali, foi o nome dessas primeiras antologias publicadas desde 1866. O Olavo Bilac nasceu em 1865, um ano antes ali. Então, ele
praticamente viveu do princípio na sua infância ali o crescimento. E ele morreu em 1918. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Nasceu e morreu em dezembro. Achei bem curioso isso. Com poucos dias de diferença foi o nascimento e a morte dele. Então, os primeiros parnasianos, eles vieram, assim, totalmente para negar o romantismo. Eles vieram antirromantistas. Mas o Olavo Bilac, ele tem um pezinho até que lembra um pouco o próprio romantismo e, ao mesmo tempo, ele antecede um pouco o modernismo. Então, é muito legal essa brecha que ele se encaixa e, ainda assim, ele é considerado o primeiro, né, o principal representante do parnasianismo, mesmo fugindo um pouquinho à regra. Mas quero te fazer outra pergunta. Fácil, que eu vou fazer prova hoje. Esqueceu o que eu ia te perguntar. Eu acho que... eu ia falar que o Olavo Bilac, né? Eu lembrei agora. Tá, fale então, antes que você esqueça. Não, o que eu ia dizer é que eu fiquei impressionado, Lucas, porque a gente acha pouquíssima coisa sobre a infância de Olavo Bilac. O que você se recorda de Olavo Bilac, de comentários que a gente já tenha feito em outros episódios? Ele brigava com o Raul Pompeia, né? Essa é boa. Que é outro escritor, que a gente comentou num outro episódio que a gente fez do Olavo Bilac, o episódio Via Láctea, que também tem esse clima, né, bem filosófico, intenso. Eu acho que ela é até mais intensa, assim, em certos momentos. E é muito bacana também, volta lá e escuta. Então eu lembro que esse episódio do Leitura de Ouvido que a gente fez do Via Láctea foi o primeiro que a gente fez os comentários aqui, né? É como a gente tá fazendo agora. Uhum. Que são as notas de rodapé. E ali que a gente começou, né? Foi uns comentários bem... incipientes. Mais superficial, assim, 6 minutos apenas, que a gente tava fazendo o teste ainda, né? E ali que começou os comentários finais aqui que você tá ouvindo no Leitura de Ouvido. E agora a gente tem que se segurar pra não passar dos 20 minutos. E o que mais que eu lembro do Olavo Bilac? Nome de escola, brigou com a Raul Pompeia, sobre a vida dele em si, né? O que mais? Mas vamos falar por que ele brigou, né? A posição política, né, deles era muito divergente. Por isso. E o Olavo Bilac era a favor do Floriano Peixoto? Não, ou ele contra? era anti-florianista. O Raul Pompeia que era a favor do Floriano Peixoto. Daí eles brigavam, porque era assim que acontecia as coisas. As pessoas brigavam por política, se você consegue acreditar... Só no passado. Se você consegue acreditar numa coisa dessa. Outro bastidor aqui sobre o Olavo Bilac, que ele era apaixonadíssimo, a grande amor da vida dele foi Armando Alberto de Oliveira, eu comentei isso lá no Via Láctea, mas ele nunca se casou e nunca teve filhos, também porque logo, assim, ele começou a estudar Direito, começou a estudar Medicina, não terminou nenhum dos dois cursos, mas se apaixonou pelo jornalismo e, consequentemente, pela vida boêmia. E assim, talvez, né, quem sabe, por isso tenha que não sido teve o motivo. Quem sabe tenha sido o motivo, porque ele não foi aceito pela família do Alberto de Oliveira, pelo menos é o que a biografia no entorno dele fala. Mas falando em termos de carreira, né? Jornalista, contista, cronista, poeta brasileiro, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ele, na Revolta da Armada, que foi um evento histórico importante assim no Brasil, lá em 1893, o Brasil já era independente, já era república, aliás, né, que foi em 89, ele teve desde ali uma posição política bem forte, né, até como antiflorianista. Depois ele fez a letra do hino à bandeira. Lembra que você brilhantemente cantou no outro episódio? Lembro, não vou repetir. Se quiser, escuta lá no Via Láctea. Mas salve o hino... como é que é? Salve o lindo pendão da esperança. Salve o lindo pendão da esperança. Salve o símbolo augusto da paz. Eu tava dormindo na sala, não lembro direito. Mas ele... eu cantava no colégio essa música, eu lembro de cantar. Quem não, né? Ali próximo do 7 de setembro. Você lembra aqueles caderninhos que tinham antigamente, que tinham o hino à bandeira e o hino do Brasil atrás, sempre? Eu lembro que todo caderno tinha o hino nacional na contracapa. E o hino à bandeira também, às vezes tinha do ladinho, assim, um pouco menor. E o Olavo Bilac, ele fez campanha em prol do serviço militar obrigatório. E isso a gente tem até hoje, né? Então, olha quanto tempo, né? Quanto caminhar, é algo que vem de bastante tempo já no país. E eu fiz as contas, essa poesia tem 119 anos. Ele é um personagem histórico, eu acho que é um dos autores que não... também
por causa da literatura também dele, né? Mas muito por causa da posição que ele assumia, né? A posição política. A gente vê o Monteiro Lobato, que assumia posições políticas na carreira dele, assumiu posições de empresário mesmo. Apesar de o posicionamento, algumas visões do Monteiro Lobato não serem aprovadas, né? Hoje em dia, não serem politicamente corretas, ele tinha essa persona de empreendedor e de político mesmo fora, né, da literatura. Então ele tinha sua obra literária, mas tinha isso fora, assim como a gente tá vendo aqui no Olavo Bilac. Muito bem lembrado, isto mesmo. E, basicamente, são esses os debates, né? Eu queria, mais uma vez, lembrar que, para mim, foi realmente uma aula de geografia literária. Eu acho que vale muito a pena, até para um professor que ouve esse episódio, explorar, de repente, fazer um projeto interdisciplinar, língua portuguesa com geografia, sociopolítica. Tem muita coisa que dá para trabalhar nessa... Interdisciplinar. Interdisciplinar, né? Interdisciplinar, intertextual, enfim, eu acredito que é uma obra completa. Lembrando que a gente trouxe as viagens completas, né, nesse episódio, e a gente já tinha trazido a Via Láctea completa também. Então é muito legal porque a gente tem uma continuidade para estudar esse poeta, né? Sim, ele temas geográficos, né? Na Via Láctea ele abrangeu um pouco, né? Foi até a Via Láctea toda. Mas quem sabe no futuro a gente ache traga mais alguma coisa dele aqui. E quem sabe seja algo geográfico também. Vamos ver. Então, nós temos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer apoiar o nosso podcast aqui também e ajudar a gente a continuar fazendo e melhorando, a gente tá com a versão em vídeo agora no YouTube. Então pesquisa no YouTube Leitura de Ouvido. Se você está nos vendo aí em vídeo, a gente te deu um tchauzinho. Se você não está vendo, você só imaginou aí na sua cabeça. E para a gente conseguir, né, fazer esses investimentos e continuar trabalhando aqui no Leitura de Ouvido, a gente tem nossos apoiadores. E eles são aqui no final, aparecem como os créditos finais. Aqui tem essa honra de produtores executivos. Muito são eles. Muito bem. Um abraço então para Lilian Rinert, Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristianes Bastos Cota, Falei Cristianes? Cristianes. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Letícia Lemos Gritti. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quiser também nos apoiar, entra em apoia.se/leitura de ouvido. Eu quero também convidar para os nossos leitores, enfim, envie e-mail pra gente, comente. A gente não é dono da razão aqui, a gente traz alguns comentários, algumas observações que a gente estuda. Eu, principalmente, especulo bastante. É muito legal se você puder, assim, colaborar, sabe? Coloca a sua opinião, alguma coisa que você... leituradeouvido@gmail.com. Algo a mais que você saiba, que você descobriu, que debateu, ou que o próprio episódio fez você chegar em algum outro lugar, se você é um professor e utilizou em sala de aula, enfim, a gente quer esses depoimentos assim para externalizar, para nos dar aquela força pra gente seguir adiante com o projeto. Se você mandar, quem sabe a gente lê aqui até o seu e-mail no final do Leitura de Ouvido. E a gente não é velho, né? A gente não vê só no e-mail, você pode mandar um direct no Instagram, @leitura de ouvido, que a gente também vai tá olhando. E também no YouTube, né? YouTube do Leitura de Ouvido. Você também pode deixar um comentário lá nos vídeos e tal, que a gente responde e pode trazer ele até aqui num episódio. Agora eu quero que você esclareça isso, a gente não é velho. Que história é que... É que velho manda bastante e-mail, né, e faz ligação. Não, velhos mandam cartas. Daí Aliás, não existem mais velhos no mundo, existem idosos, e olhe lá. Então tá bom. E velho tem e-mail @bol, né? Também tem isso. Não fala isso, eu tive um @bol, foi meu primeiro e-mail da vida. Mas não tem mais, né? Mas enfim, acho que a gente terminou por aqui, né? Já estamos divagando demais sobre e-mails. A gente tá viajando. As viagens do Lucas e da Dai. A gente vê na próxima leitura.